O vídeo de hoje é sobre os investimentos em terras raras aqui no Brasil, os minerais críticos, e eu vou explorar no que consistem esses minerais, qual a importância deles na cadeia de suprimento global, para que eles são usados principalmente, porque esse grande interesse nas terras raras no Brasil e como o Brasil se situa hoje em relação à exploração desses minerais. Antes disso, eu faço aquele pedido habitual que você que me assiste aqui já sabe. Não deixe de se inscrever no meu canal e marcar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos postados. Nós subimos um vídeo por dia aqui no canal, sempre um conteúdo muito interessante. E se você quiser, também pode me acompanhar nas demais redes, @RafaelAbismusa, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify e nas demais plataformas, sempre com produção diária para cada plataforma. Vamos agora voltar ao vídeo de hoje, que é sobre terras raras. Tivemos já aproximadamente coisa de 13 bilhões de reais de investimentos aqui no Brasil na exploração de terras raras. Boa parte desses investimentos advém de empresas estrangeiras. Os norte-americanos também já destinaram aproximadamente 500 milhões de dólares em investimentos aqui diretos no país para a exploração das terras raras, tudo com o intuito de diminuir a dependência chinesa em relação a esses minerais chamados minerais críticos. Então, a primeira pergunta seria: para que servem esses minerais críticos e quais seriam esses minerais? Eles servem para a cadeia de eletrificação, para toda a transição energética que ocorre hoje em dia. Então, veículos elétricos, semicondutores que têm um papel fundamental, e toda a eletrificação de data centers, toda essa parte tecnológica de hardware da tecnologia para inteligência artificial, tudo isso demanda minerais raros, que são minerais críticos para a produção. E hoje nós temos como principal produtor desses minerais a China, que acaba dominando, controlando a oferta global desses minerais raros, e os Estados Unidos como antagonistas, como país que se apresenta agora no plano global como adversário da China em questões geopolíticas, tenta se manter autônomo, independente em relação à cadeia de suprimento chinesa e busca, dessa maneira, uma diversificação com parceiros estratégicos que podem fornecer esses minerais críticos, e o Brasil entra como um importante país que tem praticamente 20% das reservas globais, está atrás só da China e tem um grande potencial a ser explorado. E quais seriam esses minerais críticos, os mais importantes? Nós temos o nióbio, nós temos o lítio, nós temos o cobalto, o níquel e o cobre. O cobre é muito importante para toda a eletrificação e realmente você vê que tem o seu contrato negociado de mercados futuros e tem uma importância vital, e muitos utilizam inclusive o preço do cobre para precificar como está a atividade econômica. Então esses são alguns exemplos de minerais raros. A Vale tem uma produção também de minerais raros, mas não é tão expressiva na sua receita como o minério de ferro, mas o próprio CEO disse há pouco que tem um interesse em ampliar essa produção, porque sabe da demanda, sabe da importância estratégica, e considerando o tamanho da Vale, que é um grande player no mercado de minério de ferro, com certeza a empresa também tem interesse nessa exploração. E quais são os estados hoje que sofrem essa canalização dos investimentos para a exploração dos minerais críticos? Nós temos Serra Verde, em Goiás, que já tem um projeto em andamento, já tem ali a exploração em andamento. Temos também estados da Bahia, Minas Gerais e Amazonas. Esses são os 4 principais estados, Bahia ainda um pouco menos, mas os 3 principais mapeados são Goiás, Minas Gerais e Amazonas, que já receberam grandes volumes de investimentos de empresas estrangeiras, mas que ainda reclamam da falta de regulação no país, da falta de um framework, um quadro regulatório realmente que dê transparência, que incentive a exploração desses minerais e que também não fique à mercê de órgãos públicos com embargos e questões ligadas a licenciamento ambiental, que são importantes pontos na legislação brasileira, que são pontos vigentes e que servem nesse momento de obstáculo à exploração. Por isso essas empresas precisam se adaptar e se adequarem ao modelo regulatório brasileiro e à questão da legislação ambiental brasileira, para que não haja nenhuma interferência de órgãos que são órgãos fiscalizadores e que, se detectarem alguma irregularidade, vão impedir a exploração desses minerais críticos. Então, é muito importante que o Brasil, nesses próximos anos, se dedique muito à elaboração de um marco legal, um marco regulatório para disciplinar essa exploração e que leve ao incentivo do refino, porque hoje nós temos a extração aqui no Brasil, mas não temos nada de capacidade de refino que impede a
exploração essas fases que vão agregando valor ao produto e que, consequentemente, proporcionam um beneficiamento do produto e uma valorização na hora de negociar, para que não seja simplesmente negociado o mineral crítico na sua versão mais comoditizada, que não tem valor agregado, e o país deixa de explorar uma fase muito importante para essa venda, para essa negociação. E, por enquanto, por parte do segmento da sociedade civil que se organizou, a Associação de Minerais Críticos, que tem feito reclamações no sentido de haver uma agenda mais propositiva aqui no Brasil para que o país avance nesse sentido. Temos uma grande concentração de nióbio, inclusive a família Moreira Salles tem uma empresa dedicada à exploração do nióbio em Minas Gerais, e o Brasil é praticamente um monopolista do nióbio no mundo todo. Então veja a importância do Brasil como mais um segmento econômico de commodities em que o Brasil atua como um player importante no cenário internacional e que pode utilizar esses recursos para negociações, para acordos diplomáticos, para novas parcerias, tudo com o intuito de colaborar com essa transição energética, com os veículos elétricos, com painéis solares e com os semicondutores, que são fundamentais. Lembrando, né, sempre que o futuro da inteligência artificial é dependente dos semicondutores, e para a elaboração desses semicondutores, lembrando, os mais sofisticados são feitos em Taiwan, e para que eles sejam elaborados, eles dependem desses minerais raros. Então vejam que toda essa cadeia de produção vai acabar passando pelo Brasil a partir da exportação desses minerais raros. Cabe ao Brasil explorar essa janela. Os especialistas dizem que existe uma janela de 18 a 24 meses para que o Brasil aproveite, consiga instalar uma infraestrutura de refino para que não haja apenas a exploração sem que haja o aproveitamento dessa etapa, e o Brasil possa ter mais benefícios econômicos que, segundo esses mesmos analistas, poderia gerar uma receita de 12 bilhões de dólares ao ano até 2030. Então veja que é um potencial econômico grande e um potencial arrecadatório para o país, da perspectiva fiscal, também importante. Uma atividade econômica que tem um grande potencial de crescimento a partir de empresas estrangeiras, investimentos estrangeiros, e quem sabe até de grandes empresas nacionais que possam explorar essa atividade, que certamente tem uma grande atratividade e um interesse de obtenção de retornos nos investimentos, dada a grande demanda, que não demonstra em nenhum ponto de todos esses segmentos que eu listei aqui, não demonstra em nenhum momento arrefecimento. Pelo contrário, demonstra ainda mais interesse na eletrificação geral da economia global e na produção de larga escala de semicondutores. Então esse é o vídeo de hoje, tentar demonstrar a importância do Brasil, que já é um tradicional player de commodity, exportação de grãos, de alimentos, exportação de petróleo, minerais, minério de ferro tradicionalmente, e agora os minerais críticos entram como mais um produto brasileiro no mercado internacional, em que o Brasil certamente também pode ser referência, assim como já é no mercado agropecuário e nessas outras commodities que eu mencionei aqui no vídeo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se curtiu, não deixe de dar o like e compartilhar com pessoas que também possam ter interesse nesse assunto, e assim você também me ajuda por meio do like, que o YouTube distribua por meio do seu algoritmo o vídeo a outras pessoas que também tenham interesse similar ao seu. Se você também quiser, pode me acompanhar nas demais redes, @RafaelAbismusa, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram e no Spotify. Lembrando que nós temos uma produção de um podcast diário em que eu comento as principais notícias do dia, tanto internacionais quanto nacionais, para você sempre estar bem informado na tomada de decisões em relação aos seus ativos.